Bom dia, meu nome é Paulo Pinheiro Machado, eu sou professor do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina e aqui no 6º Simpósio Nacional, no Lugar do Contestado na História do Brasil, eu vou apresentar essa comunicação sobre a questão agrária na historiografia do contestado, principalmente aí no caso focando os primeiros cronistas, os militares que primeiro escreveram sobre o conflito. Então, eu vou tratar desse conjunto de 5 autores, tá? Que participaram em diferentes momentos do conflito. O tenente Demerval Peixoto, que fez parte da expedição do general Setembrino de Carvalho, e publicou o livro A Campanha do Contestado, né, em 1917. Tem uma nova edição desse livro em 1995, em Curitiba, a coleção Farol do Saber. O outro livro é do tenente Herculano Teixeira de Assunção, também se chama A Campanha do Contestado, mas com ênfase no estudo da Coluna Sul, né, da qual ele participou, né, que é a Coluna Sul, aquela comandada pelo coronel Stilac Leal, né. Outro militar que é também citado pelos colegas, né, é o capitão João Teixeira Matos Costa. O capitão João Teixeira Matos Costa ele já veio ao contestado com a expedição do general Mesquita. O general Mesquita retornou ao Rio Grande do Sul e Matos Costa continuou com uma missão de policiamento na região entre maio e setembro de 1914, né, até que ele foi morto num conflito com os sertanejos, né, próximo à estação de São João, hoje atual município de Matos Costa, né. O outro autor é o outro militar, né, importante, é o general Mesquita, general Carlos Frederico Mesquita, um veterano da Guerra de Canudos, que comandou uma expedição entre abril e maio, né, até início de junho de 1914, quando deu combate a uma guarda, a guarda de Santo Antônio, que considerava ele ser um reduto, né. Caraguatá já tinha se mudado naquele momento, né, e depois de terminado o seu orçamento, ele recolhe a sua tropa, né, e deixa só o Matos Costa na região, fazendo policiamento da Estrada de Ferro e do território meio-oeste e norte do contestado, né. E também o general Fernando Setembrino de Carvalho, né, que tem um relatório, né, e que foi o comandante das operações de repressão aos sertanejos entre setembro de 1914 e maio de 1915. Pegando diferentes momentos, né, das falas desses militares, né, é importante notar como que eles vão agir no território, conhecendo algumas peculiaridades do local, né, e apontando, né, uma série de conflitos e problemas sociais, né. Então, no livro do Demerval Peixoto, A Campanha do Contestado, né, ele já cita, né, o coronel Fabrício Vieira como proprietário da fazenda Chapéu do Sol, na curva do Rio Iguaçu, né, ligado à política do Paraná, que desejava expandir-se por terras que eram terras contestadas, né, ao longo do vale do rio Timbó, né, que é o contestado do contestado, né. O mesmo ocorria com o coronel Arthur de Paula, né, que era proprietário da fazenda Santa Leocádia, perto do rio Paciência, na confluência do Paciência com o Iguaçu, né. E ali ele cita uma fala do Matos Costa, do capitão Matos Costa, que é de meados de junho de 1914, onde fala o capitão, né, os jagunços queixam-se de Arthur de Paula e outros chefes políticos, que eles tomaram as terras que habitavam e agora lhes impedem de recorrer às terras devolutas do governo por se ter apossado delas pessoas conhecidas
e que tem facilidade de obter os governos grandes territórios nos dois estados. Então, assim, fica registrado aqui na fala de Matos Costa e no texto do Demerval Peixoto, que a questão, os conflitos agrários, eles estão presentes nesse conflito do contestado. Então, é claro que isso é óbvio para nós hoje, mas se trata de uma denúncia importante feita por esses cronistas que estão acompanhando os acontecimentos, e que são eles, muitas vezes, que trazem essas fontes para nós, através dos seus relatos, através dos seus testemunhos. O general Mesquita, que fez aquela expedição mais rápida, mas foi uma expedição muito grande, foram 1.500 soldados vindos do Rio Grande do Sul, ele queixava-se da exigência e do constante assédio de comerciantes das estações de estrada de ferro que pediam que a tropa federal ficasse guarnecendo essas posições. E ele até dizia no seu relatório, ironicamente, que muitas vezes eram essas pessoas que tinham provocado a revolta dos sertanejos. Aí, ao final, quando no seu relatório, relatado por um outro militar, o José Otaviano Pinto Soares, o general Mesquita diz o seguinte: solicitei minha exoneração por ter concluído a minha missão, não me competindo mais andar com forças federais à caça de bandidos, como capitão do mato no tempo da escravatura. Aos governos do Paraná e Santa Catarina compete agora, com suas forças policiais, exterminar os bandidos que aparecerem, limpando assim a zona de elementos perniciosos. Em parte, a culpa é dos referidos governos, que descuram da instrução, deixando a ignorância campear livremente, chegando o fanatismo a construir grupos como o que acabo de aniquilar numa vitória inglória. Ele está se referindo à aniquilação da Guarda de Santo Antônio. E aqui, claro, ele reconhece na adesão do discurso religioso dos sertanejos um produto puro e simplesmente da ignorância. Ele não consegue entender o aspecto, toda a história cultural que está atrás daquela manifestação dos sertanejos. Então, os militares, como parte dessa intelectualidade litorânea que olha para o sertão, só consegue ver, obviamente, a ignorância. Para eles, se tratavam de matutos, então, portanto, havia falha dos estados, de Santa Catarina e do Paraná, na instrução dessas populações. E, ao mesmo tempo, essa referência que ele faz aqui aos capitães do mato, no tempo da escravatura, é uma referência de que é uma referência ao discurso do tenente-coronel Sena Madureira, ainda no final da década de 80, um veterano da Guerra do Paraguai, que tinha dito que o exército não seria um capitão do mato, não iria atrás de escravos fugitivos, que é o que acontece na década de 1880. Esse link que ele faz aqui é muito importante, porque ele está dizendo que o exército foi chamado para atender um conflito social e não propriamente um problema estrito de segurança pública interna ou desordem interna. Ou seja, existe algo mais profundo aí na visão desse militar. E esse aqui é o bilhete clássico, que é relatado tanto por Demerval Peixoto como Herculano da Assunção, os dois fazem referência a esse bilhete, que teria sido encontrado no bolso de um sertanejo morto na estação da Estrada de Ferro de Calmon. Então, aqui diz: o governo da República toca os filhos brasileiros dos terrenos que pertencem à nação e vende para o estrangeiro. Nós agora estamos dispostos a fazer prevalecer nossos direitos. E nós não temos direitos de terra, é tudo presentes da Europa. Esse bilhete eu nunca encontrei fisicamente. Nas caixas que tem da campanha do Exército disponíveis para os pesquisadores lá no Arquivo Histórico do Exército, tem até vários bilhetes de sertanejos, mas nenhum que cite a questão de terras. Esse é o único bilhete
que é citado, né? Mas não aparece a forma física dele, né? Não aparece o texto, não aparece uma fotografia, embora nos livros desses autores apareçam algumas fotografias, né? Então, é um recurso que já existia naquele tempo, então esse bilhete ele é apenas relatado, certo? Isso é parte de uma busca, né, de uma busca de uma compreensão que os militares têm desse processo, né? Outro momento que a questão de terras é citada, né, que ela vai sendo citada recorrentemente, né, é quando o general Setembrino de Carvalho chega no território e faz um apelo pedindo a rendição dos sertanejos, né, e nesse apelo ele promete terras, né, como aparece aqui nesse texto, né, fazendo um apelo aos habitantes da zona conflagrada, que se acham em companhia dos fanáticos. Eu os convido a se retirarem, mesmo armados, para os pontos onde houver forças, a cujos comandantes devem apresentar-se. Aí lhes serão garantidos meios de subsistência até que o governo do estado do Paraná lhe dê terras, das quais lhe passarão títulos de propriedade. A contar, porém, dessa data em diante, os que não fizerem espontaneamente forem encontrados nos limites da ação da tropa, serão considerados como inimigos e assim tratados com os rigores das leis de guerra, né? Então, esse grifo aqui é um grifo que eu fiz, onde chama a atenção que ele promete pelo Estado do Paraná, mas não há nenhum documento do Estado do Paraná fazendo essa promessa, né? No entanto, essa promessa, colocada como um discurso de pacificação, um apelo, né, ela reconhece a questão agrária, né? Eu acho que é um ponto importante desse discurso, né? Porque ele não é só uma identificação de um problema social, ele também passa a compor a narrativa militar sobre os acontecimentos. O capitão Matos Costa, né, tem essa frase clássica, né, que é reproduzida por vários autores, né, que é de uma mensagem que ele manda ao Rio de Janeiro, ao ministro da Guerra, né, onde ele diz que a revolta do contestado é apenas uma insurreição de sertanejos espoliados nas suas terras, nos seus direitos e na sua segurança. A questão do contestado se desfaz com um pouco de instrução e o suficiente de justiça, com o duplo produto de que ela é da violência que revolta e da ignorância que não sabe outro meio de se defender o seu direito, né? Bom, é bem provável que os sertanejos tivessem tentado outros meios de defender os seus direitos e não tivessem esses meios ao seu alcance, né? Mas, de qualquer forma, né, está aí colocado, né, a questão da instrução e a questão do problema de terras, né, pelo capitão Matos Costa. O que é comum, então, para concluir, né, nas narrativas de todos esses autores, né, em primeiro lugar, eles continuam desqualificando os sertanejos, né? Os sertanejos são indivíduos ligados, né, ao fanatismo, ao banditismo, à ignorância, às superstições, né? Então, na melhor das hipóteses, são ignorantes, iludidos por aproveitadores e bandidos, né? Então, assim, não conseguem enxergar nos sertanejos pessoas capazes de construir o seu próprio destino e de desenvolver o seu próprio projeto, né? Então, esse é um primeiro ponto. Mas, né, isso caminha paralelamente a um reconhecimento e registro dos conflitos agrários e de todos os processos de usurpação por parte de coronéis, comerciantes e chefes políticos locais, né? Então, os trabalhos têm esse tom de relato da guerra, mas também de denúncia social, né? Isso vai aparecer recorrentemente nos escritos militares, com maior ou menor destaque, dependendo do autor, né? Em vários momentos, eles vão relatar a dependência que tem e também as suspeitas em relação aos vaquianos civis, né? Boa parte deles ligados a esse poder local, né? E eles pensam, né, numa ordem social republicana que não se realizou nos sertões,
né? Então, aí há uma reflexão sobre uma espécie de incompletude da nacionalidade. Isso é muito importante na avaliação que eles fazem, né? E principalmente na crítica que eles fazem aos mandões locais e à politicagem local, né? Já que o termo coronelismo não existia naquela época, né? Ele só passou a ser usado no final dos anos 20 e mais correntemente nos anos 1930, né? Vou parando por aqui.